Fim da temporada, novas camisas, muitos devem dizer até que era o Super Bowl que eles queriam, Drew Brees contra Patrick Mahomes. Independente disso, logo depois do Super Bowl 53 eu fiz um vídeo aqui, praticamente primeiras impressões, assim, uma reação do Super Bowl, muito no ímpeto ali, tendo acabado de assistir. E aí agora eu vi algumas coisas, vi as estatísticas da partida, então hoje eu queria fazer uma análise um pouco mais completa do jogo, fechou? Bora! Sejam bem-vindos ao Golim Sports. E o Super Bowl 53 foi atípico. Teve gente que ficou brava comigo porque eu falei que foi chato. A questão é que pro entretenimento, eu falei isso milhares de vezes, pro entretenimento, pra quem tá começando a assistir o esporte e a maioria das pessoas, o primeiro jogo delas é o Super Bowl. Pra quem tá começando, muitas pessoas começam pelo Super Bowl. E um jogo de defesas é muito interessante de se analisar, muito interessante de ver as peças chaves ali, mas para o entretenimento não é divertido. É só isso que eu quis dizer, tá bom? Então é o seguinte, Tom Brady e Julian Edelman já foram pra Disney, Patriots já fizeram um desfile em Boston, um desfile sensacional, mas ainda tem coisa muito legal pra falar. Então eu queria começar falando esse vídeo aqui da principal chave da vitória dos Patriots. Esse cara se chama Bill Belichick. Você não precisa concordar comigo, você que não gosta dos Patriots. O próprio Sean McVay, técnico dos Rams, falou que ele foi outcoached, né? O que significa em inglês que basicamente ele perdeu a batalha de técnico. O Bill Belichick foi um técnico melhor do que ele na partida. Então vamos começar com o seguinte. Já sabemos que é um jogo de defesas, né? Foi um jogo de defesas. O baixíssimo número de pontos mostra isso, 13-3, apenas 16 pontos. O Super Bowl com menor pontuação da história. Falando isso, o mérito vai para o jeito que o Bill Belichick construiu a sua defesa. E aí, é difícil a gente falar de coordenador defensivo porque os Patriots não tem mais o Matt Patricia, que foi para os Lions. Então o Bill Belichick cuida muito da defesa, e também o Brian Flores, que é o técnico de linebackers, mas também que chama as jogadas defensivas. A questão é que o Bill Belichick, como head coach, tem um mérito muito grande nisso. É diferente do ataque que o Josh McDaniels já se assegurou ali como um técnico de ataque muito forte. Seguindo, o Bill Belichick teve um mérito muito grande quando colocou a defesa dele como protagonista do jogo, mesmo com um ataque que não conseguia pontuar, apesar de avançar bastante. Então o foco vai pra defesa aqui, e aí mais tarde a gente fala do Josh McDaniels. Foi interessante porque eu mesmo comentei sobre a questão de marcação em zona ou marcação homem a homem, e nesse jogo os Patriots fizeram marcação em zona 99% das vezes. Por quê? Porque ele sabia que isso assustaria o Jared Goff. Então era uma pressão muito grande da linha defensiva e a marcação em zona ali muito precisa, marcação muito boa, só que você vê que teve pontos em que a marcação por zona pecou, como foi o caso do Brandon Cooks, que estava completamente livre ali na end zone. O Jared Goff passou para ele, mas na mesma velocidade da bola, o Jason McCourty correu e conseguiu impedir a recepção completa e o touchdown, que seria o touchdown dos Rams, que poderia ter mudado completamente o jogo. Então pressionar o Jared Goff e tacar medo nele foi uma coisa muito importante nesse jogo, e o Bill Belichick apresentou coisas que o Sean McVay não estava pronto. E aí eu tenho que falar aqui do Eduardo Miceli, que é o cara que faz o podcast junto com o Curti. São dois comentaristas da NFL, pra você que não conhece, e ele comentou uma coisa que é verdade. O Bill Belichick, se ele apresentou XYZ na temporada inteira, ele apresentou W dessa vez, e o Sean McVay não estava pronto pra isso. Foi bem isso. E aí eu tenho que falar sobre o Sean McVay, que eu acho que não tem nada pior do que um técnico ser superestimado, cara. Eu acho isso muito triste, porque quando você não espera nada do cara e ele vai muito bem, é lindo. Mas eu acho que no caso do Sean McVay, a gente tava esperando demais dele e ele não correspondeu. Não tem nada pior do que se decepcionar com um técnico promissor, e longe de dizer que ele é um cocô, ele pode ser um técnico maravilhoso ainda. Ele é muito jovem, ele tem 32 anos, e isso não é uma surpresa, assim, de que ele ainda tenha muito a aprender. É claro, ele é muito jovem. Então, o Sean McVay não variou jogadas que ele tinha feito maravilhosamente bem em outros jogos dos playoffs. O play action, que era uma peça tão importante, não foi bem, e ele não soube fazer uma coisa diferente. Não conseguia completar terceiras descidas de jeito nenhum. Teve um momento em que estava 0 de 8 de terceiras descidas. Terminou o jogo com 3 de 13, e eu já vou falar dos Patriots, que também foram muito mal. Então ele foi inexperiente, ele mesmo admitiu isso, que eu achei de uma grandeza muito bacana, que ele falou que o Bill Belichick foi melhor, ele não deu aquilo que precisava para os Rams ganharem o jogo, e é verdade.
Tendo falado dos dois técnicos principais, eu queria falar da batalha muito bacana que não tem se falado tanto, que é entre o coordenador ofensivo dos Patriots, Josh McDaniels, e o coordenador defensivo dos Rams, Wade Phillips. Esses dois caras fizeram uma batalha durante todo o jogo, e eu vou falar pra vocês, apesar do resultado, o Wade Phillips ganhou essa batalha na maior parte do jogo. O Wade Phillips tá na NFL desde 1969, já faz 50 anos que ele tá na NFL, ele é um ótimo coordenador defensivo, e apesar de quando você vai ver as estatísticas da defesa dos Rams ter problema, ele fez um plano de jogo maravilhoso para o Super Bowl. Então, o Wade Phillips, primeiro que ele foi o Defensive Coordinator dos Broncos em 2015 e 2016, ou seja, Super Bowl 50, ele sabe lidar com os Patriots, porque direto se pegaram ali na conferência, claro, então ele fez uma marcação muito forte no ataque, sobretudo nos wide receivers. O Tom Brady não foi bem passando para outros wide receivers que não eram Edelman e Gronkowski, essa é a verdade. A corrida dos Patriots funcionou mais longe do ideal. Sabe aquele negócio que eu sempre falo de assegurar o jogo corrido? Não aconteceu. Às vezes a corrida ia, às vezes perdia jarda na corrida, sabe? James White não foi bem e tudo mais. Terceiras descidas dos Patriots, horríveis também. Os Patriots eram 3 de 12 em terceiras descidas, também não foi bom. Então os dois batalharam no jogo todo. Só teve uma vez que o Josh McDaniels mudou bastante o plano de jogo e ganhou essa batalha. E foi quando os Patriots fizeram o único touchdown do jogo, que ganhou o jogo, simples assim, desestabilizou completamente os Rams. Destaques para a defesa dos Patriots aqui, voltando um pouco. Jason McCourty correndo para impedir o touchdown, e aí eu vou ter que atribuir, eu odeio ficar atribuindo a culpa ao Jared Goff, mas muita gente falou para mim que ele não fez um jogo tão ruim assim, e eu preciso mostrar por que ele fez um jogo muito ruim. Se você vai ver a jogada, você vê que o Brandon Cooks estava aberto por um bom tempo. Ele hesita. E na NFL você não pode hesitar, cara. É isso que a gente vê. Ele hesitou e quando fez o passe deu tempo do Jason McCourty correr em direção ao Brandon Cooks e impedir a recepção. Gilmore com a interceptação que matou o jogo. Basicamente matou o jogo a interceptação, porque se os Rams fizessem o touchdown ali, eles adquiririam um momentum gigantesco. Erro do Goff, mas erro grave do Goff. Ele tava mirando no receiver ali, a pressão foi muito forte, e quando ele viu a pressão vindo na direção dele, ao invés de se livrar da bola ou até aceitar o sec, que teria sido muito melhor, ele resolveu fazer o passe mesmo assim, só que sem ver, sem estar com os pés plantados, sem estar com segurança do passe, e aí não tem jeito, a NFL é muito competitiva, principalmente no Super Bowl, em interceptação. E aí o mérito também para a defensive line dos Patriots, que pressionou muito e impediu muito as corridas, a gente já vai falar disso daqui a pouco, eu acho que eu tô me alongando um pouco. Então, só pra terminar com o Goff, não teve experiência, habilidade e nem talento para situações de pressão. É o terceiro ano dele, é o quarterback que mais rápido chegou ao Super Bowl depois de ter sido o primeiro draftado, então ele ainda pode melhorar muito, mas as hesitações que ele teve e tudo mais pecaram muito e foram muito importantes nisso aí. Quando a gente vai ver o Tom Brady, também não fez o melhor jogo, por isso que eu dei o destaque tão grande aqui pro Bill Belichick. Só que tem um problema pros Rams. O Brady tá no terceiro Super Bowl seguido, no nono Super Bowl da carreira dele. Então quando chegou no ponto em que o Josh McDaniels falou, vamos fazer as coisas um pouco diferente, e precisou contar com a experiência do Tom Brady, ele contou com o recebedor mais forte, que ele mais confiava, que era o Gronkowski, e em 3 passes eles fizeram o touchdown. Simples assim. Defesa dos Rams, o Aaron Donald fez apenas um sec, e quando você vai comparar com outros jogos, ele fez um dos piores jogos em termos de pressionar o quarterback da temporada. Ndamukong Suh, que também seria muito forte, e o Michael Brockers, que eu falei várias vezes aqui, sumiram os dois. O Gurley, falando um pouco do ataque dos Rams, pouquíssimo acionado, teve apenas um passe de screen, que eu falei que seria uma boa abusar de jogadas variadas com ele. O Todd Gurley, aquilo que eu falei de que ele tá saudável possa ser uma puta de uma sacada, porque talvez ele não mostrasse isso e agora ele tava muito saudável. Nada disso, nada disso. Todd Gurley foi muito mal no jogo. Então é o seguinte, o Jared Goff e o McVay tem muito a melhorar, mas o Bill Belichick mostrou por que ele tá onde ele tá, é simples assim. Algumas estatísticas interessantes, o Goff, mais uma vez falando por que ele foi mal, fez um rating de 57.9, lembrando que um bom rating é acima de 100, e o perfeito é 158.3. Foi sacado 4 vezes, a pressão bateu no Goff pesado. O Todd Gurley e o CJ Anderson somaram 57 jardas de corrida em 17 carregadas, para 2 dos melhores running backs dos playoffs. Pesado, né? Brandon Cooks teve o maior número de jardas com 120, mas é ilusório. É aí que eu acho que foi genial da parte do Bill Belichick. Você vê que eles deixavam o Cooks aberto, mas
nunca era por tempo demais e tudo mais, e nunca foi tão importante a ponto de ele fazer um touchdown, simples assim. O Brady, como eu disse, também não foi tão bem, uma interceptação, mas foi sacado apenas uma vez, ele ficou bem protegido. O Sonny Michel até que foi bem, quase chegou a 100 jardas em 18 carregadas, não foi o jogo ideal para corridas, mas até que não foi tão ruim. O melhor recebedor dos Patriots foi o Edelman, que foi o MVP da partida, inclusive, 141 jardas em 10 tentativas, foi bem importante. Os Rams fizeram 9 faltas, e no jogo inteiro apenas os Patriots chegaram à Red Zone uma vez e fizeram o touchdown. E com isso, Bill Belichick empata com Curly Lambeau, primeiro técnico dos Packers, fundador dos Packers, e o cara que dá o nome ao Lambeau Field, estádio dos Packers. E empata também com George Halas, criador dos Bears, que inclusive tem o GSH aqui no uniforme dos Bears, em títulos em toda a história, com 6 títulos. E os Patriots continuam não fazendo touchdown no primeiro quarto de um Super Bowl. Na era Brady, Belichick não fez também nesse Super Bowl. Última coisa pra finalizar aqui, as chaves que eu tinha falado que os Rams precisariam fazer pra ganhar o jogo, olha como eles não fizeram. Os objetivos da defesa até que foram bem, mas olha isso, não deixar os Patriots correrem com a bola, não seguraram tão bem assim, dá pra dizer que foi um meio certo aí. Marcação forte por zona pro Brady, porque o Brady usaria vários recebedores, foi bem, eles falharam ali na campanha do touchdown, mas cobriram bem os recebedores, os Patriots não conseguiram fazer pontos, cara, isso tem que ser dito. Confundir a defesa dos Patriots com mudanças pra snap e jogadas variadas, nada disso, Sean McVay, nada disso, cara, infelizmente. Passes rápidos do Goff para não ser pressionado, peidou na farofa, o Goff não conseguiu fazer as coisas direito. E variar entre o CJ Anderson e o Todd Gurley, os dois excelentes. Usaram muito mais o CJ Anderson e o Todd Gurley quando ele foi bem, ele não foi bem por tanto tempo, não adiantou. Os Patriots conseguiram fazer poucas coisas melhores e foi o suficiente para ganhar. Assegurar o jogo corrido. Correram, mas não asseguraram o jogo corrido. Abusar de recebedores variados, não conseguiram. Ficaram com Edelman e Gronkowski na maior parte das vezes, mas deu certo. Não deixar o Goff tranquilo no pocket e se aproveitar da inexperiência. Funcionou super bem. Não cair nas graçolas do Sean McVay, não teve graçolas, ou se teve a gente mal reparou, porque os Patriots cobriram muito bem. E bloquear o Gurley e o CJ Anderson, eles mal jogaram, é simples assim. E aí, pra finalizar então de vez, eu fico na dúvida aí se o Julian Edelman merecia ter sido MVP em um jogo de defesas. E aí, como os Patriots ganharam o Super Bowl, eu acho que alguém da defesa dos Patriots deveria ter ganhado, e eu sei que foi um sentido mais coletivo, mas talvez o Stephon Gilmore, um Kyle Van Noy da vida, ou até o Jason McCourty pelo que ele fez. Me digam o que vocês acham, tá bom? É isso, oficialmente acabamos a temporada agora com a análise completa do Super Bowl. Eu não sei se eu cometi o erro de ter feito um vídeo tão forte ali e agora a análise completa, mas eu espero que vocês tenham gostado e eu quero muito saber o que vocês acham aí nos comentários, tá bom? Se vocês gostaram, não deixem de dar um gostei, ajuda muito, muito, muito no canal, e se inscreva se você não é inscrito pra ficar sabendo quando tem vídeo novo, que tá sendo direto. Muita gente tem me perguntado sobre a AAF, a Alliance of American Football, nova liga de futebol americano. Vídeo vai sair essa semana antes da semana 1, eu prometo, tá bom? Gostei aí embaixo, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço, fui!